Olá, pessoal! Queria fazer uma brincadeira com você. Você pode chamar seus irmãos, se você tiver, o primo ou quem tiver na sua casa para tentar experimentar essa brincadeira com você. O primeiro desafio da nossa brincadeira é tentar tocar o teto com a mão num pulo só. Será que você consegue? Dá pausa aí para você tentar. O segundo desafio é pular de um salto só, tentar atravessar a sua sala. Você pula aqui para sair do outro lado só em um pulo. Não pode colocar 2 ou 3 pulinhos, não. Tenta aí para eu ver. E aí? Conseguiu? Provavelmente não. Assim como muitas coisas na nossa vida, essa brincadeira ela nos mostra que existem coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. E a história de hoje ela vai falar sobre um rei que entendeu que não conseguia fazer nada sozinho e precisou pedir ajuda a alguém. Quem será esse rei? Vocês já sabem quem é? Antigamente, quando as pessoas corriam perigo, elas corriam para o alto de uma montanha ou para a torre de um castelo bem alto, onde elas pudessem se refugiar e se proteger dos seus inimigos. Geralmente, quando as pessoas conseguiam chegar no alto da montanha ou na torre do castelo, elas se livravam facilmente dos seus inimigos, porque eles não encontravam com tanta facilidade. Além disso, eles tinham uma visão muito melhor do que estava acontecendo lá embaixo e conseguiam se preparar melhor para se defender. A história de hoje vai falar de um rei que procurou uma montanha, procurou uma torre forte para se refugiar do seu inimigo. Essa montanha, essa torre forte, era o Senhor, que o guardou e o livrou dos ataques do inimigo. Ele estava seguro nessa torre. O nosso versículo de hoje é o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Salmos 145, versículo 18, parte A. Vou repetir mais uma vez. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Salmos 145, versículo 18, parte A. Então, vocês podem memorizar o versículo dessa semana e sempre recordar, quando vocês estiverem em um momento de grande dificuldade, que o Senhor é a nossa torre forte e Ele está sempre a nos proteger e a nos guardar. Vamos para a nossa história? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a nossa historinha dessa semana, nossa lição número 11. E hoje eu queria perguntar para vocês que objeto é esse? Um relógio. Ele serve para ver as horas. Alguém aí sabe ver as horas no relógio? Quando eu estava aprendendo, eu achava um pouco difícil, né? A gente vai ver outro relógio, um relógio totalmente diferente desse, e que a maioria das pessoas não conseguem ver as horas nele. Você ficou curioso? Então vamos prestar atenção e vamos descobrir que relógio é esse. Havia um rei em Judá chamado Acais. Esse rei ele era mau. Ele espalhava ídolos por todo o seu reino. Ele fechou o templo do Senhor. Ele não ligava para nenhuma das coisas de Deus. Ele deixou o templo do Senhor todo sujo e acabado, bagunçado. Quando ele morreu, o seu filho Ezequias assumiu o seu reinado. Ele se tornou rei. Será que Ezequias foi igual ao seu pai? Ezequias foi totalmente diferente do seu pai. Ezequias ele ligava assim para as coisas de Deus. Ele tirou os ídolos, fez uma reforma naquele lugar. Ele abriu o templo do Senhor. Ele tirou toda a sujeira de lá. E sabe o que ele fez também? Voltou a comemorar a Páscoa, que há muito tempo não havia sido comemorada ali. E convidou o reino de Israel para comemorar junto. Algumas pessoas já não ligavam mais para as coisas de Deus e até zombavam disso. Porém, outras
foram sim comemorar a Páscoa em Jerusalém, e lá elas gostaram tanto de ouvir a lei de Deus que permaneceram por mais tempo lá e se arrependeram dos seus pecados, do que estavam fazendo, e voltaram-se para Deus, né? Havia um povo chamado Assírios que tinham tomado o reino de Israel. Os assírios tinham por rei Senaqueribe, o rei deles era Senaqueribe. E Senaqueribe decidiu invadir o reino de Judá. O rei Ezequias ficou muito triste, com medo daquela situação. O que será que ele fez? Ele orou ao Senhor, ele orou a Deus, ele acalmou o povo, dizendo: não tenham medo desse exército. Eles são grandes sim. Quem está conosco é muito maior. Eles lutam com os homens, mas quem luta por nós é Deus. E o povo ficou calmo. Mas não por muito tempo. O pessoal ficou apavorado quando os mensageiros de Senaqueribe foram até lá, mandaram cartas, zombando de Deus, amedrontando o povo, que se eles não se entregassem seria pior. Ezequias ficou muito triste com aquela situação e, para demonstrar sua tristeza, ele vestiu roupas de saco e derramou cinzas sobre sua cabeça e orou ao Senhor, né? Ele orou a Deus pedindo que ele tomasse o controle daquela situação, né? Deus, ele respondeu através de Isaías, o profeta Isaías. Ele disse que Deus havia atendido a sua oração. E naquela noite, o anjo do Senhor passou e matou 185 mil soldados daquele exército. Não sobrou quase nenhum exército. Então o rei Senaqueribe foi-se embora. Voltou para a sua terra, né? Certa vez, o rei Ezequias ficou doente. Ficou de cama e o profeta Isaías foi visitá-lo e disse: organize as suas coisas, porque você vai morrer. Ele ficou com certeza assustado com isso, né? Triste, com certeza. Então ele orou novamente ao Senhor e disse: Senhor, tanto tempo que eu te sirvo, eu tenho te servido, tenho sido teu servo, tenho feito tudo direitinho como o Senhor manda. Aí o Senhor respondeu novamente a Ezequias e lhe deu 15 anos, acrescentou 15 anos em sua vida. Mas ele ficou feliz, com certeza, mas ele queria uma prova. É aí que nós vamos conhecer o nosso relógio. Olha o nosso relógio. Esse é o relógio de sol, conhecido como relógio de sol. Ele mede as horas, mas de uma maneira diferente, né? O sol faz sombra nessa partezinha do relógio e mede a hora. Não é dessa forma o relógio original, mas eu coloquei os números para ficar mais fácil a gente saber como é. Lá no relógio original são umas listrinhas. Deus fez com que o sol voltasse, a sua sombra voltou, e essa foi a prova que Deus tinha dado a ele para mostrar o seu poder. O rei Ezequias ficou feliz. Essa notícia foi parar em lugares bem distantes, inclusive na Babilônia. Lá eles escutaram essa história e ficaram interessados e foram visitar Ezequias. O rei Ezequias recebeu essas visitas, mas infelizmente ele não deu a glória devida a Deus. Ele se orgulhou da história, né? Ele ficou com vaidade no seu coração e, em vez de dizer que foi Deus que tinha feito aquilo, em vez de ter falado a lei de Deus para aquelas pessoas, ele foi mostrar todas as suas riquezas, tudo que ele tinha, todos os seus tesouros. E Ezequias perguntou a ele o que ele tinha falado para aquelas pessoas. Ele disse que tinha mostrado todas as suas riquezas e tudo que ele possuía. Ezequias disse ao rei: se você tivesse falado a lei de Deus para aquelas pessoas, elas poderiam ser salvas, mas elas podem agora lhe roubar. Ezequias mostrou todas as suas riquezas e aquelas pessoas poderiam tomar as suas riquezas. E ele ficou triste com isso, ficou com um remorso muito grande, ficou muito triste, e orou ao Senhor novamente. E
pediu para o Senhor, né, não permitir isso. Deus, ele respondeu a oração dele e disse que não permitiria enquanto ele estivesse vivo. Que pena, né, que ele deixou ser levado pela sua vaidade. Ele queria mostrar tudo que ele tinha. Pois bem, a gente pode tirar como lição dessa história, Ezequias, ele procurou a quem quando estava em perigo? Quando os assírios ameaçaram invadir, procurou Deus, ele orou a Deus, ele sabia que só Deus poderia resolver aquela situação, né? Apesar dos erros de Ezequias, ele buscou a Deus. Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar, como diz em sua palavra. O nosso versículo fala que o Senhor ele está perto de todos que os invocam. Então, todos que os procuram, o Senhor ele fica perto, ele está guardando. Então, a gente precisa estar o quê? Perto do Senhor, buscando o Senhor. A gente deve orar ao Senhor quando a gente tem uma situação que nós não podemos resolver sozinhos, né? Quando a gente erra, a gente tem que pedir perdão, se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, que Ele nos perdoa, não é verdade? Então é isso, gente. Essa é a nossa historinha de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né, com o rei Ezequias. E Deus abençoe a vida de vocês. Olá, crianças! Prontas para mais um desafio? O desafio dessa semana será construir uma torre. No início da história, nós vimos que antigamente, né, quando as pessoas ali se sentiam em perigo, elas procuravam por lugares altos, como montes ou então torres, que eram então assim de difícil acesso, então elas poderiam se proteger. Então o nosso desafio será justamente construir uma torre. A minha, na verdade, eu fiz o castelo com as 2 torres. No meu caso, eu utilizei 2 garrafas de detergente e 1 garrafa de desinfetante. Mas aí nós queremos que vocês usem a criatividade de vocês. Podem utilizar rolo de papel higiênico, cartolina, papelão, EVA, né, que no caso também eu revesti, cobri todos de EVA. Podem utilizar também garrafas, que foi o caso que eu utilizei. Usem a criatividade de vocês. Tirem fotos da atividade concluída, né, do desafio e mandem pra gente, ok? Nós vamos estar esperando. Com relação aos juniores, além de fazerem, né, esse desafio, vocês terão que colocar o versículo da semana na torre de vocês. No meu caso, eu coloquei a referência aqui na bandeirinha e nessa parte de baixo, onde tem como se fosse um matinho, eu coloquei e escrevi o versículo. Depois, usem a torre aí para brincar, para fazer o que vocês quiserem, decidirem, né? No meu caso, eu fiz a minha para poder depois utilizar como porta-canetas. Tanto que essa parte também das torres, ela é aberta justamente para mim poder guardar as minhas canetas. Pronto, gente. Esse é o nosso desafio da semana. Espero que vocês se divirtam, né, cumprindo este desafio e tirem fotos e mandem pra gente. Tchau e até a próxima lição.